Hello, se ainda não conhecem, eu sou a Lili da Lua de Lili. Hoje venho falar um bocadinho sobre este livro, A Pança de Burra, da Andrea Abreu. É um livro que é um bocadinho controverso por causa da escrita direta e crua da autora e eu já vou dizer o que é que eu achei sobre a minha leitura. Este título, Pança de Burra, é um fenómeno natural que nós conseguimos ver no norte de Tenerife por causa da questão do vulcão. É um fenómeno natural que basicamente faz com que haja imensas nuvens carregadas e provoca assim aquela sensação de céu pesado, cinzento, que passa aquela vibe mesmo quase deprimente, o que representa muito daquilo que vai acontecer neste livro. O livro passa-se exatamente no norte de Tenerife, num verão em 2005, e nós vamos acompanhar basicamente a vida da nossa narradora, que é ali uma miúda que está presa entre o fim da infância e o início da puberdade e o impacto que a amizade com a melhor amiga tem nela. A nossa protagonista tem origens humildes, vive ali num bairro rural, vive como antigamente se vivia, tipo a família toda junta, vive com a avó, com o tio que não bate muito bem da cabeça, com os pais. O pai é construtor civil, a mãe é empregada de limpezas no sul de Tenerife, onde há imensos hotéis, portanto ela passa muito pouco com os pais. Eles estão sempre no sul. Quem cuida efetivamente dela é a avó. E ela passa o dia-a-dia dela quase sempre na rua a brincar com a melhor amiga e com os vizinhos e etc. Esta melhor amiga é a Isadora. A Isadora, a mãe dela suicidou-se. O pai, nem sei se elas falam no pai, mas o pai também não é uma figura sequer que apareça. Ela também vive com a avó, que tem ali um mini mercado da aldeia. E esta avó é uma personagem super cruel, que está sempre basicamente a ameaçar a neta que a vai matar e está sempre a espancá-la e a colocá-la de castigo e a obrigá-la a fazer dieta porque ela está sempre a engordar. Logo aqui há uma relação de muito conflito e até algum medo, trauma entre a Iso, que é a melhor amiga da protagonista, e a avó. E nós basicamente no livro vamos acompanhar então o dia-a-dia da protagonista, principalmente naquilo que diz respeito a esta relação com a melhor amiga. A melhor amiga dela é o clichê de miúda muito sofrida, apesar dela ser muito arrojada e falar como uma adulta e não ter medos e ser muito confiante, quase implacável, é uma personagem que nós percebemos claramente que está a sofrer. E depois temos a nossa protagonista, que é aquela miúda que simplesmente quer ser como a amiga. E há aqui logo, nesse sentido de querer ser como a amiga, uma relação que nós percebemos logo de início que é muito desigual. Se no início do livro nós percebemos esta desigualdade, este desequilíbrio na relação delas, mais até quase como uma admiração, uma adoração da parte de uma para a outra, no final do livro isso passa quase para uma paixão, um desejo avassalador, que depois também culminam em ódio. E nós vamos acompanhar esta evolução das duas nas brincadeiras, no dia-a-dia delas, nos recados que elas têm que fazer às avós, num brincar que é muito ao ar livre, no campo, com a fruta, com os animais, com os vizinhos, o jogar Game Boy, o jogar aos tazos, as brincadeiras com as Barbies, depois a entrada do Messenger com as aulas de TIC. Todo este dia-a-dia delas remeteu muito para a minha própria infância, porque coincide ali mais ou menos no mesmo espaço de tempo, portanto há aqui muita coisa que me trouxe até uma certa nostalgia, porque me fez lembrar, até as próprias brincadeiras deles, fez-me lembrar também muito da minha infância. A relação delas, eu senti honestamente que era muito uma relação tóxica, não diria abusiva, porque não o senti, mas muito desigual, muito desequilibrada, fez-me mesmo muito lembrar a Amiga Genial, tanto pelo tipo de personagens, como principalmente pela dinâmica. É exatamente a mesma dinâmica. Eu não gostei muito disso no livro, porque senti que não era original, eu já tinha lido isso no outro lado. Aliás, a personagem que eu achei mais interessante durante o livro foi o Juanito Banana, que é um vizinho delas, que gosta de brincar com elas às Barbies, e assim brincadeiras até talvez conotadas como sendo femininas, e por isso ele é espancado pelo pai. Eu achei esta personagem do Juanito Banana muito interessante. Também a própria abordagem da autora ao longo do livro dos homossexuais. Há aqui uma homofobia escondida ou não, muito presente no livro. Achei o Juanito Banana uma personagem mesmo interessante. Ela não explorou absolutamente nada, fez menção dele em 2 ou 3 ocasiões. E acho que ele era uma personagem que estava pano para mangas. Leria com certeza um livro só sobre esta personagem, porque fiquei mesmo colada no miúdo. Em relação à escrita, que creio ter sido o que causou burburinho à volta deste livro, New York Times, grandes escritores elogiaram o livro. Aliás, a Pilar Quintana, que foi a autora do Cadela, é uma escritora que eu admiro muito, gosto imenso da forma como ela escreve,
elogiou muito este livro e talvez tenha sido isso que tenha contribuído ainda mais para que eu o quisesse ler. Muita gente que eu admiro fala muito bem deste livro e realmente é uma escrita peculiar. Eu dou sinceramente os meus parabéns a quem traduziu o livro, porque o vocabulário é difícil, tem muitas expressões específicas do local que não têm tradução, portanto, eu acho que eles aqui fizeram um trabalho genial em termos de tradução. A forma como a escritora utiliza a linguagem, o próprio vocabulário, é o que realmente diferencia este livro dos outros. No entanto, eu vou ter que dizer que eu não gostei da escrita. Desde capítulos inteiros sem qualquer tipo de pontuação, numa correria de palavras que fluem como a vida, fez-me muito lembrar os escritores da geração Beat. Eu gosto desse fluir, dessa correria, que nos faz sentir que nós estamos dentro da cabeça da protagonista e sentimos o que ela sente. Eu gostei dessa parte. O que eu não gostei foi daquilo que eu encaro como exagero, no cru, no obsceno. Ela utiliza imensas expressões, palavras, que eu senti que não tiveram um propósito maior do que chocar. Há mesmo um uso excessivo, há uma linguagem que eu não gostei porque eu senti que não acrescentou nada à história, não a tornou mais credível. E, principalmente, eu sinto que foi desajustada a idade das personagens. Há muitas situações que talvez encaixariam neste tipo de linguagem, mas há outras situações que é simplesmente um exagero. Nem um adulto, nem uma criança, independentemente do background, diria uma coisa destas. Ela não passou a voz das personagens, ela passou a voz dela sobre aquilo que ela acha sobre as personagens. E eu vou ler aqui um excerto só para que vocês percebam aquilo que eu quero dizer. Há aqui uma parte em que ela tenta passar o quanto ela ama a melhor amiga e provavelmente estará apaixonada por ela. Eu queria comer a Isaura e cagá-la para que fosse minha, guardar a merda numa caixa para que fosse minha, pintar as paredes do meu quarto com a merda para vê-la em todo o lado e converter-me nela. Eu queria ser a Isaura dentro da Isaura, a beber um copo de leite com gófio e a dizer fuck you in my life, a Isaura a pisar a minha cabeça com os ténis, a Isaura a esmagar a minha cabeça com os ténis, a Isaura a dizer-me shit, não grites, não sejas mal criada, não vejo que a minha avó te está a ouvir. É too much para mim. Há muita gente que compara este livro ao Desassossego da Noite, que foi um livro que eu adorei e continua a ser um dos meus favoritos da vida, porque também é assim visceral, tem imensas obscenidades, mas eu senti que no Desassossego da Noite isso teve um propósito. E o propósito foi passar a impureza da dor, do sofrimento, do luto. Ambos os livros têm uma conotação sexual enorme, de descoberta sexual. Há uma narração constante do quanto estas duas miúdas, estas duas crianças se masturbavam, acabavam por ter relações sexuais, ainda que elas próprias não tivessem muito consciência disso, que também realmente existe no Desassossego da Noite, mas eu no Desassossego da Noite percebi o sentido da crueza das palavras. Eu aqui senti que não eram as crianças que estavam a pensar assim, esta não era a linguagem delas. O final é assim deixado meio em aberto entre a tragédia e a esperança, mas realmente foi um livro que eu senti que foi feito de remendos, inspirado em grandes livros que já foram feitos. Não sei, senti que não é totalmente um livro original. Senti também que a autora realmente poderá eventualmente criar algo com autenticidade, mas não senti neste livro. Senti que a história é autêntica, mas a escrita não me passou isso. Se já leram, digam-me por favor aqui em baixo qual é que foi a vossa experiência, se gostaram, se não gostaram, se vos deixou desconfortáveis. Beijinhos e até para a semana.